Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para a nossa terceira aulinha. Na aula de hoje, a gente vai tratar apenas do famosérrimo Teorema de Pitágoras. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o Teorema de Pitágoras em algum momento. Inclusive, tem até uma música do Mamonas Assassinas. Eu sei, a prof é velha e lembra do Mamonas Assassinas, mas eu acho que vocês também conhecem. E tem uma música que ele fala sobre o quadrado da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos. Não sei se vocês já ouviram falar. Se der, a professora até coloca a musiquinha aqui para vocês verem. Mas enfim, esse teorema é extremamente importante, tá? Vocês vão usar em física, em ciências, né? Em matemática. E quem, claro, for para uma área mais voltada para a área de exatas, vai continuar usando bastante. Ele foi essencial para a determinação dos números irracionais, né? Dos nossos famosos números irracionais, que são as raízes dos números, né? Que não dá exato, que vocês trabalharam no começo do ano, né? Então, foi a partir do Teorema de Pitágoras que eles encontraram esses valores. Utilizando a diagonal do quadrado, foi a partir daí que eles encontraram, né, os números irracionais. Enfim, e desenvolveu toda a nossa matemática baseada nesses importantes números, que na verdade eles são até maiores, né, do que, lembra quando a gente falou sobre os números irracionais? São até maiores do que outros conjuntos, porque há uma infinidade de números irracionais, que a gente pensa que é pouquinho, que ele é aquela fileirinha separada de todo mundo, mas na verdade ele é um conjunto bem grande e com números que a gente usa muito, né? E enfim, e toda essa mágica aí que acontece na matemática, tá? Então, a parte de geometria do nosso nono ano, ela é bastante extensa, né, no nosso conteúdo, porque a gente vai ver relações trigonométricas, vamos ver os polígonos, as áreas, vimos teorema de Tales, semelhança, né, o teorema da bissetriz interna. Então, o nono ano é recheado, né, bastante com essa parte de geometria, beleza? Bom, acho que já chega de papo e bora, né, conhecer esse tão importante teorema da nossa querida matemática. Bora lá? Bom, então tá aqui o nosso famoso Teorema de Pitágoras junto com o nosso querido triângulo retângulo, né? Eu só aplico o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo? Sim, só no triângulo retângulo. E claro, se tiver alguma figura, seja ela qual for, por exemplo, um quadrado ou um trapézio, e eu dividi-lo, né, a figura, ou formar dentro dessa figura um triângulo, retângulo, a gente também pode aplicar, tá certo? Então, a gente sabe que o nosso famoso triângulo retângulo, ele tem nominhos especiais para os lados, né, que seriam aqui a nossa famosa hipotenusa, que está oposta ao nosso querido ângulo de 90 graus, tá certo? E os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus seriam os nossos queridos catetos, tá certo? Só para relembrar rapidinho, ok? Então, o que diz o nosso famoso Teorema de Pitágoras? Vamos lá ler o que está no livro? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa. Então, tá aqui a minha hipotenusa, ó, é o A. Então, o quadrado de A ao quadrado é igual à soma, vou escrever aqui, mas vai aparecer a expressãozinha aqui, tá bom, galera? Ó, o quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é A, o quadrado dela é A ao quadrado. É igual a uma soma de dois valores, certo? Dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? B e C. E os quadrados deles são B ao quadrado e C ao quadrado. Só essa é a nossa famosa
continha do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Facinho de lembrar, né? Porque é só colocar todo mundo ao quadrado. Lembrando, eu gosto sempre de começar pela hipotenusa, a ao quadrado, tá certo? E depois eu coloco os dois catetos. Então, eu sempre, quando vou fazer um exercício, eu identifico quem é a hipotenusa e começo a conta por ela, tá? Mas aí, cada um pode escolher a maneira que achar melhor. Ou começa pela soma dos catetos, ou começa pela hipotenusa. Tanto faz. Eu peguei um GIF bem bonitinho aqui para mostrar para vocês, tá vendo, ó? Um triângulo ABC, parecido com o nosso, ele tá só invertido. E aqui, o que é C ao quadrado? É tipo um quadrado mesmo, com o lado C, um quadrado com o lado B. E ele tá cheio de areinha e vai descendo e formando o nosso A ao quadrado, ok? Bom, essa fórmula, ela também pode ser tirada de uma da junção de duas relações métricas. Lembra que eu comentei na aula passada que a gente poderia fazer qualquer operação para conseguir encontrar uma nova equação, desde que a gente respeite corretamente cada uma das operações e das equações que aparecem, que a gente até dividiu, né, na aula passada duas equações. Aqui também, para conseguir chegar ao Teorema de Pitágoras, além, claro, deles terem desenvolvido essa parte inicial aqui, eles perceberam também que se eu juntar as nossas famosinhas b ao quadrado, o ban e o can, vamos brincar assim, né? O b ao quadrado, a vezes n, e o c ao quadrado, a vezes n, a gente chega a essa formulinha aqui. Como, professora? Olha lá, vou somar essas duas. Então, eu vou somar, vou botar aqui o c ao quadrado aqui embaixo, ó. Se eu somar essas duas equações, vamos lá o que a gente tem. A gente tem b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a am mais an. Lembra do ano passado que vocês fizeram fatoração? Então, vamos fatorar. O que eu vou fatorar? Nosso famoso fator comum. Qual é o fator comum entre esses dois elementos, né? É o a. Então, se eu fatorar o a, né, separar o azinho, meu fator comum, sobra m mais n. Mas quem é m mais n? Vocês estão lembrados? Quando a gente puxava a alturinha aqui do nosso triângulo, né? Aqui é a nossa alturinha, a gente dividia a nossa hipotenusa em dois pedaços, que são as projeções dos catetos, estão lembrados? Que a gente chamava de m e n. Então, se eu somar m com n, é exatamente o nosso a, não é isso? Logo, o nosso b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a, que é a ao quadrado. Pronto. Então, a gente tem essa maneira também de encontrar esse famoso teorema, juntando essas duas equações lindas, né? Eu acho a geometria um espetáculo. Gosto bastante mesmo, e para quem gosta da matemática também se encanta com essas peculiaridades que a gente encontra, nessa junção de fórmulas que geram uma nova fórmula. Vocês vão ver isso muito em trigonometria ano que vem, né? Esse ano e ano que vem também, e vocês vão cada vez mais se maravilhar com essa mágica que a matemática traz pra gente, né? Eu sei que eu tô puxando sardinha pra minha matéria, mas isso foi o que me encantou na época, né? Na época que eu estudava essas junções de fórmulas que geravam uma nova e a gente conseguia resolver vários exercícios com elas, enfim, né? Cada um gosta de uma área específica, né? E a prof, claro, vai sempre puxar sardinha para matemática. Outra matéria que eu amava muito e eu dei aula durante muito tempo aqui no colégio foi desenho geométrico, porque eu trabalhava a parte mais de construção da matemática e para mim era sensacional. Realmente é uma pena que tenha acabado. Mas vamos lá fazer exercício, que a prof está muito animada aqui falando da matemática, mas esse não é o objetivo da nossa aula. O objetivo é aprender a resolver vários exercícios no nosso livro sobre o famoso Teorema de Pitágoras. Bom, lembra que eu falei ontem que tinha alguns exercícios que estavam no livro que eu não fiz e que precisariam do Teorema de Pitágoras, né? E que hoje a gente faria. Então, alguns lá do número 5... vão precisar do Teorema de Pitágoras e das relações métricas, então é uma junção dessas duas tão importantes matérias que a gente está vendo, tá?
Então, ficam lá para vocês os exercícios para terminar de resolver, tá bom? Que a gente não resolver nas nossas aulinhas. E qualquer dúvida, lógico, coloca no fórum que a gente está pronto para responder. Sei que vocês estão voltando agora das férias, ainda tá pegando no tranco, né? Mas a gente não pode esquecer que já vai começar a nossa terceira P. Loucura, né? Mas vamos lá, bora fazer exercício para treinar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? E achar bem fácil esse conteúdo. Bom, que nem eu falei agora há pouco, eu gosto sempre de identificar aonde está o meu ângulo de 90 graus e achar a nossa famosa hipotenusa, certo? Porque aí, a partir daí, eu consigo resolver usando o nosso teorema de Pitágoras, tá bom? Então, aqui a letrinha A, eu tenho que a minha hipotenusa, que é o A, né? Vamos lembrar aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, né? Que são os nossos catetos. Então, o nosso A é 29, o nosso B é 1x e o nosso C é 20. Como que a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras? Vamos lembrar? Qual é a formulinha do teorema de Pitágoras? Bem facinho, o quadrado da hipotenusa, o A ao quadrado, é igual ao B mais o C, os dois ao quadradinho. Sempre, gente, não vai mudar. Sempre todo mundo ao quadrado, sempre uma continha de mais, tá? E sempre começando pela hipotenusa. Eu gosto sempre de começar pela hipotenusa, tá? Qual é o valor da nossa hipotenusa? 29, então 29 ao quadrado é igual ao b ao quadrado, que é x, e o nosso c ao quadrado, que é 20. Aqui é pura continha, tá vendo? Então, quanto que é 29 ao quadrado? Aí, você vai fazer continha simples de multiplicação, né? Vamos lá, 29 vezes 29, 841. Igual a x ao quadrado, e 20 ao quadrado é facinho, né? 20 vezes 20 é 400. Enquanto vocês estão em casa, galerinha, vocês podem treinar aí com a calculadora, que aí sai mais rápido os exercícios, né? Bom, eu não posso somar 400 com x, eu vou passar para o outro lado. Então, ficaria 841 menos 400 igual a x quadrado. Logo, fazendo essa subtração, dá exatamente 441. Temos que tirar a raiz do 441. Por isso que vocês treinam tanto raiz no começo do ano, porque o teorema de Pitágoras sempre vai cair numa raiz, né? Então, tira a raiz de 441, isso aqui é 21, tá? Professora, você fez muito rápido. Pode fazer qual é a raiz de 441, que eu não sei se eu não for usar a calculadora? Então, se eu não for usar a calculadora, que eu garanto que todo mundo usa a calculadora quando está em casa, afinal de contas é bem mais fácil, né? A gente tem que fatorar o número, né? Então, aqui não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, porque dá 9, né? 8 mais 1, 9. Isso dá 147, né? Fazendo essa divisão. 11 e 12 dá para a gente dividir de novo por 3, dá 49. Aí, 49 é facinho, por 7, 7, 7, 1. Lembrando, casalzinho de 3, casalzinho de 7, né? 3 vezes 7, 21, ok? Tenho certeza que vocês lembram direitinho. Pronto. Acabou, gente. Achei quem é o valor de x. Prontinho. Vou até mudar de cor para vocês não confundirem quando a gente for fazer letrinha B agora. Aqui, ó. Aqui é o meu ângulo de 90 graus, oposto ao meu ângulo de 90 graus é o raiz de 38. Então, essa é a nossa hipotenusa A, ok? Logo, aqui é B, aqui é C. Ah, eu posso botar C desse lado e B desse? Não tem problema nenhum. O que não pode errar é a hipotenusa. Lembrar sempre que vamos começar por ela e ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui o nosso A é raiz de 38. O nosso B é x de novo e o nosso C é 6, ok? Utilizando o nosso famoso teorema, essa formulinha. Essa é facinho, né, galera, de lembrar? Todo mundo ao quadrado e somando. Então, aqui vem raiz de 38 ao quadrado, né, ó, é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado.
Professora, se eu já quiser colocar o valor ao quadrado, pode? Pode, tá, gente? Não tem problema não. Raiz de 38 ao quadrado, a gente sabe que qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado dá o próprio número, não é, galera? Então, eu não preciso fazer essa conta. Então, aqui é como se a gente cancelasse, não é isso? 38 igual a x ao quadrado mais 36. Logo, vou passar para cá para ter espaço. O nosso x ao quadrado vai ficar 38 menos o 36, que dá 2. E eu tiro a raiz desse valor. Ah, eu preciso colocar quanto que é a raiz de 2? 1, porque a gente sabe que é um número não exato, né? O resultado. Ah, não, é raiz de 2. Não dá pra gente fazer mais nada, deixa como raiz de 2, tá bom? Se fosse raiz de 20, aí a gente usaria os nossos estudos do primeiro trimestre para encontrar a raiz de 20, que daria, no caso, 2 raiz de 5, né? Aí sim, tá? Mas raiz de 2, acabou-se. Essa é a nossa letrinha B. E vamos agora para a letrinha C. Letra C. Cadê a minha hipotenusa? Olha aqui o meu ângulo de 90 graus, gente, ó, pequenininho, né? Aqui, ó, esse pedacinho, esse é a hipotenusa? Ele tá oposto? Não, olha lá, quem tá na frente dele é o nosso 10. A gente sempre tem que fazer uma retinha na direção. Aqui é a minha hipotenusa, então esse é o nosso A. Vou botar esse agora como B e esse como C, porque não faz diferença a troca dos catetos. Como eu falei, o mais importante é a hipotenusa, sempre, tá? A gente identificou ela, tem que ter certeza que ela é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Então, o nosso A é 10, o nosso B é 1 e o nosso C é x. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sempre. O meu A é 10, então é 10 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais C ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, menos 1, né? Porque aqui é 1, vou passar já para o outro lado, igual a C ao quadrado. Nosso C ao quadrado é 99. 100 menos 1, 99, né? Aí eu tenho que tirar a raiz do 99. Eu sei que não é exato, galera. Mas eu vou deixar a raiz de 99? Não, porque a gente já aprendeu a fazer isso daqui. Eu sei que 99 é 9 vezes 11. Por que eu usei 9 vezes 11? Porque eu sei a raiz de 9, né, galera? Como eu sei a raiz de 9, qual é a raiz de 9? É 3. Então, a raiz de 9 é 3, a raiz de 11 eu não sei, fica dentro da nossa raiz. Pronto, 3 raiz de 11. Acabou. Facinho, né? Então, só prestar atenção quando for uma raiz não exata, tá bom? Para vocês fazerem a continha bonitinha, direitinho. Bora fazer mais? Gente, se tiver alguma dúvida, chat. Se não deu tempo de colocar no chat, lá no fórum, tá bom, galera? Bora continuar. Exercício 12, ele não tem um desenho. Lembra que eu falei que sempre vão ter exercícios com desenho, que facilita bastante a nossa visualização, mas caso apareça algum sem, é só você fazer um esboço direitinho, um desenho mais ou menos parecido, que consegue visualizar melhor, certo? Então, ele fala o seguinte, um trapézio retângulo. Todo mundo lembra de como é um trapézio retângulo? Então, eu vou desenhar aqui meu trapézio retângulo. Beleza, vamos lá para resolver o nosso exercício. Trapézio retângulo, tá aqui, desenhadinho, bonitinho. Bases 16 e 4. Nós sabemos que as bases do trapézio, né, são esses dois, a parte de baixo e a parte de cima. Como ele fala que é 16, então a gente sabe que esse pedaço aqui de baixo é 16, que é o maior, e esse é 4, ok? Deixa eu botar o centímetro aqui. O maior lado não paralelo mede 13. Bom, o que é maior lado não paralelo? Ficou feio o centímetro aqui, desculpa, galera. Esses dois lados são paralelos, que são as bases. Esses dois são os não paralelos. Como ele quer o maior, com certeza esse é o maior, né? Bem maior do que esse. 13 centímetros. Qual é o perímetro do trapézio? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu preciso descobrir quem é este lado aqui que não tem nada. Mas como que eu vou descobrir se a gente está estudando Pitágoras e nem tem um triângulo retângulo aqui, professora?
vai aparecer? Lembra que eu falei que, claro, vão ter vários exercícios que vão ter o triângulo retângulo montadinho, mas a gente consegue encontrar um triângulo retângulo em outras figuras, desde que a gente saiba dividir ela direitinho para poder encontrar. Então, aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma alturinha aqui, ó, nesse vértice de cima aqui, ó, igualzinho a esse daqui. Perpendicular, 90 graus, bonitinho. É como se eu dividisse o nosso trapézio em um retângulo e um triângulo. E que triângulo é esse? Um triângulo retângulo, tá? Ah, beleza. Dividir. Eu sei que aqui é x e aqui é x. Se é um retângulo, eu sei que esse lado de cima é exatamente igual ao lado de baixo, 4 centímetros. Mas como tudo isso aqui é 16, então esse meu pedaço é 12, certo? Porque 12 mais 4 dá exatamente 16. Bom, agora vou desenhar aqui separadinho, não vai ficar bonitinho igual esse, mas vamos lá. Eu encontrei um triângulo retângulo em que eu posso agora aplicar o meu teorema de Pitágoras, onde aqui em pezinho é x, aqui a basezinha é 12 e o deitadinho é 13. Esse deitadinho lindo, 13, é oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, ele é quem? A nossa hipotenusa. Se ele é a nossa hipotenusa, os outros dois que sobraram, lógico, serão os catetos, certo? Então, pronto. Teorema de Pitágoras diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que na verdade é hipotenusa, ok? Aqui é a nossa hipotenusa e aqui são os nossos catetos. Então, vamos lá. Aqui é minha hipotenusa, 13. Vamos botar nas letrinhas, seria que o nosso A é 13, o nosso B é 12, nosso C é x, né? Então, ficaria 13 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo, continha, 13 ao quadrado é 169. Vou passar o 12 para se juntar com o 13, né? 12 ao quadrado é 144, x ao quadrado. 169 menos 144 é 25. Tirando a raiz do 25, a gente encontra 5. Pronto, 5 centímetros. Achei o lado que faltava do nosso trapézio. Agora eu vou encontrar o perímetro. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, eu tenho a minha base grandona, que é 16. Esse ladinho inclinadinho é 13. A base menor é 4. E o valor que estava faltando, nós acabamos de encontrar, que é 5. Então, somando os 4 valores, 20, 33 com 5, 38 centímetros. Pronto, galera. Tá vendo? Até mesmo em figuras diferentes, a gente vai conseguir encontrar triângulos retângulos e vai poder aplicar o nosso querido teorema de Pitágoras. Bora continuar, galera? Vamos lá. No nosso livro vem umas aplicações do teorema de Pitágoras, que não é nada demais, é a gente resolver o teorema de Pitágoras, ok? Normal. Essas aplicações você nem precisa, eu tenho que decorar isso. Não, você pode conseguir resolver sem decorar, só utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Então, nós temos 3 aplicações aí no nosso livro. Uma que fala sobre o quadrado, uma sobre o triângulo equilátero e outra sobre um paralelepípedo, né? Então, aqui ele fala a diagonal do quadrado. Lembra que eu comentei que os números irracionais vieram da diagonal do quadrado? Pois é. Então, tá aí. Qual é a medida da diagonal de um quadrado, sabendo que o lado é L, né? Moleza, olha só. Tá vendo esse triângulo ABD ou BCD? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, porque ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui é minha hipotenusa, e esses dois são os nossos catetos, certo? Então, é como se a gente cortasse aqui, formou só um triângulozinho, e a gente vai aplicar, igual a gente fez no trapézio, lá no exercício anterior, tá certo? Então, aqui, quem é hipotenusa? Ó, lembra que é hipotenusa ao quadrado igual aos catetos ao quadrado, certo?
a soma dos catetos. Minha hipotenusa é D, então D ao quadrado. O meu cateto, os dois são L's, ele inclusive é um triângulo retângulo, isósceles, né, que tem os lados iguais. L ao quadrado mais L ao quadrado. 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado são 2L's ao quadrado, certo? Tiro a raiz, a gente já aprendeu isso também, que vai ficar raiz de L ao quadrado é L e a raiz de 2 L raiz de 2. Então, se for um quadrado de lado 5, a diagonal vai ser 5 raiz de 2. Se for um quadrado de lado 10, 10 raiz de 2. Claro, se a gente souber isso aqui, vai mais rápido, mas essa continha não tem nada de difícil, dá pra gente resolver isso também, sem problema nenhum, tá? Então, lá no exercício 19, determine a medida da diagonal de um quadrado de 400 centímetros de área. A gente sabe que a área do quadrado, que é lado vezes lado ou ainda L ao quadrado, vai ser igual a 400, que ele está falando aqui pra gente. Ó. A área é 400, então L ao quadrado é 400. Como se fosse a área desse quadradinho, ó, L vezes L. Para achar o L, a gente tira a raiz. Qual é a raiz de 400? 20. O meu ladinho é 20 centímetros. Quanto que vale a diagonal do nosso quadrado? A gente acabou de ver que a diagonal é L raiz de 2. Logo, 20, só substituir, já que o L é 20, 20 raiz de 2 centímetros. Professora, se eu não lembrar dessa fórmula, sem problema nenhum, o que a gente vai fazer? Se o lado é 20, o que você não pode esquecer, óbvio, é a área do quadrado, que é L ao quadrado. E aí você vem, igual a gente acabou de fazer aqui, ó, a diagonal ao quadrado, que é esse aqui, que é a hipotenusa, é o nosso L ao quadrado mais o nosso L ao quadrado, certo? Então, aqui eu venho e substituo o L por 20, que eu descobri que é 20. 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, aí você faz devagarzinho, tá? Dá 400 mais 400, né? Que dá 800. E quando eu tiro a raiz de 800, eu acho exatamente 20 raiz de 2, tá? Porque aí a gente vai fatorar 800, né? 20 raiz de 2. A desvantagem é que você vai ter que fatorar o valor para poder encontrar, né? Aqui ele já dá o valor total direto, sem você precisar fatorar o número, se for um número grande, por exemplo, né? Enfim, aí daria um pouquinho mais de trabalho, mas sairia do mesmo jeitinho, tá bom? Bora pro triângulo agora. Agora é um triângulo equilátero, nós sabemos que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais, L, L e L, né? Ah, professora, o que aconteceu? Ele desceu uma alturinha no triângulo equilátero aqui, que a gente sabe que no triângulo equilátero, vocês já viram isso ano passado, revisaram isso no nosso nivelamento, que o triângulo equilátero, a altura, a bissetriz e a mediana caem exatamente no mesmo lugar, né? Ou seja, divide o nosso ladinho em duas partes iguais, divide o nosso ângulo em duas partes iguais. Então, L sobre 2 e L sobre 2, que é a metade do lado, tá certo? Aí ele quer saber qual é a altura desse triângulo. A gente consegue encontrar a altura do triângulo em função dos lados, da medida dos lados, né? Então, olha lá. Olhando esse triângulo AHC, certo? Aqui, esse triângulo. Aqui está o meu 90 graus. Aqui é minha hipotenusa. E esses dois são os nossos catetos, certo? Então, vamos lá. Lembrando, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado e cateto também ao quadrado. Quem é minha hipotenusa? L. L ao quadrado igual a cateto H ao quadrado mais L sobre 2 tudo ao quadrado. Como que vai ficar essa continha? Vai ficar L ao quadrado, eu vou passar esse L para o lado de lá. Como ele está mais, ele vem menos. Elevando ao quadrado, L ao quadrado sobre 4. Isso é igual a H ao quadrado. Você pode resolver só aqui ou tirar o MMC de todo mundo, né?
Tirando o MMC de todo mundo, ficaria 4L ao quadrado menos L ao quadrado igual a 4H ao quadrado. É como se eu multiplicasse toda a minha expressão por 4. 4L ao quadrado menos 1 é 3L ao quadrado, igual a 4H ao quadrado. Passando o 4 para lá, eu tenho que 3L ao quadrado dividido por 4 é igual ao nosso H. É o H que ele quer, não é o L. O L ele está te dando, ok? Tirando a raiz desse valor é qual? Bom, a raiz do 4, que é o mais fácil, é 2. A raiz do L ao quadrado é L. E a raiz de 3H é L, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Vocês também vão aprender a achar a altura do triângulo equilátero utilizando trigonometria, ou seja, as relações trigonométricas. Vocês vão aprender no nosso próximo conteúdo, tá bom? Então, tem várias maneiras da gente achar a altura do triângulo. Ah, eu não quero usar essa fórmula, é só usar Pitágoras, sem problema nenhum. Vamos lá para o exercício 23. O perímetro de um triângulo equilátero é 12. O que é perímetro? A soma dos lados. Se isso aqui é a soma dos lados, o nosso triângulo tem 3 lados, então 3L, né, é 12. L é 4, ok? 12 dividido por 3, 4. Qual é a altura desse triângulo? Ah, eu já sei a fórmula. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. Substituindo meu L, a minha altura fica 4 raiz de 3 sobre 2. Dá para dividir, né? O 4 por 2. 2 raiz de 3 centímetros. Prontinho. Mas, se não quiser fazer pela fórmula, o que vocês vão fazer? Ah, vou pegar essa metadinha do meu triângulo, que é 90 graus, descobrir que meu lado é 4, então aqui é 4, aqui é H e aqui é 2, né? Ó, porque é metade. E vocês vão aplicar Pitágoras nesse triângulozinho aqui, tá certo? Aí fica para vocês aí tentarem resolver por Pitágoras, só fazendo o triângulozinho sem utilizar essa fórmula, tá? Quem quiser, vai treinando aí o uso do Pitágoras. Bom, também pode fazer desse jeitinho aqui. E a nossa última aplicação é a diagonal de um paralelepípedo. Então, aqui a gente tem o paralelepípedo desenhadinho, né? Já é uma caixa e ele quer saber exatamente qual é a medida, essa medida aqui, D1. Essa é a medida do paralelepípedo, da diagonal do paralelepípedo, tá? Ah, e esse outro D, professor? Esse outro D é uma diagonal também, só que ela é uma diagonal da parte de baixo da nossa figura, da base da nossa figura, tá certo? Então, se a gente analisar esse triângulo azul escuro aqui, ó, um pouco mais escuro, ó, vamos ver o triângulo CGE, que aqui é 90 graus, estão vendo? Aqui é a minha hipotenusa, ok? Aqui é a minha hipotenusa. E aqui é um cateto e mais outro cateto, certo? Aí, o que vai acontecer? Seria D1 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado, beleza? Mas eu não sei quem é D, porque ele não vai te dar essas diagonais, ele vai te dar os lados do nosso paralelepípedo. Aí a gente vai pensar em outro triângulo. Que outro triângulo, professor? O triângulo EGH. Tá vendo esse pequenininho aqui, ó? Esse pequenininho aqui tem um ângulo de 90 graus, tá vendo aqui? Que a gente sabe que é um retângulo e tem um ângulo de 90 graus. Já nesse, eu vou até riscar aqui que eu coloquei cateto, porque né, no triângulo azul ele é cateto, mas aqui nesse azul clarinho, ele é uma hipotenusa, ó, oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos que o nosso Dzinho ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, que seriam esses, ó. A soma deles, que seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, ele vai te dar apenas A, B e C e vou juntar essas duas equações, ó. Vou juntar essas duas, o que vai resultar? Nosso D1 ao quadrado, que é a diagonal zona grandona do paralelepípedo inteiro,
vai ser igual a c ao quadrado, tá aqui, ó, c ao quadrado, mais o d ao quadrado. Mas o nosso famoso d ao quadrado, a gente acabou de descobrir que é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a nossa continha, para organizar e ficar bonitinho, colocar em ordem alfabética, é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Pronto, aí eu acho a diagonal toda do paralelepípedo. Não preciso achar primeiro essa para depois achar a outra, tá? A gente já pode achar ela direto. Mas e se eu não lembrar, eu posso fazer isso? Pode. Pode achar a diagonal da base primeiro e depois fazer uma outra conta para achar a diagonal inteira do paralelepípedo. Bora fazer o nosso último exercício do dia, número 25. Calcular a medida dos segmentos EG e EC, ó. EG é a diagonal da face e EC é a diagonal do paralelepípedo. Então, aqui é da base e aqui é do paralelepípedo. Aqui ele está pedindo das duas, mas não é necessário fazer das duas se a gente quiser só saber o do paralelepípedo, tá? Mas como ele quer aqui, cada um a gente faz, sem problema nenhum. Vamos chamar EG de x. Aqui é o nosso ângulo de 90 graus, o nosso x é a hipotenusa. Então, x ao quadrado, 1,8 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado. Fazendo continha, 1,8 ao quadrado é 3,24, mais 2,4 ao quadrado é 5,76. Somando os dois valores, a gente encontra, ó, que legal, 9, exatamente. Então, o nosso x é 3. Pronto. Achei a nossa diagonal EG. Esse é o EG. Agora, a gente vai pro EC. Então, vamos chamar agora aqui de y. Nosso y ao quadrado, olha aqui o ângulo de 90 graus, ele é minha hipotenusa. Vai ser 1 ao quadrado, que é o número que a gente não usou, mais o que a gente encontrou aqui, que é o 3 ao quadrado. Y ao quadrado é 1 mais 9, que é 10, logo nosso y é raiz de 10, né? Não tem como fatorar, não tem jeito, é isso aqui. Metros, né? Esqueci de colocar aqui, acabou. Professora, se ele não pedisse o EG, eu poderia ir direto para o EC? Sim. Se eu quisesse ir direto para esse y, né, ou o EC, vou até botar aqui, EC ao quadrado, a gente ia juntar todos esses 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, 2,4 ao quadrado e 1,8 ao quadrado. E a gente ia encontrar exatamente o mesmo valor, porque aqui, ó, 5,76, 3,24, acabou. Nosso EC seria a raiz desse valor e a gente somando vai encontrar exatamente raiz de 10, tá? Então, se ele não pedir a diagonal menor, vocês já podem ir direto para a diagonal do paralelepípedo fazendo a soma dos 3 valores ao quadrado. Bom, agora tem um monte de exercício aí para vocês resolverem, tá? Qualquer dúvida, chama a gente lá no fórum que a gente prontamente vai atender, tá? Não se esqueçam, faça o exercício, nossa prova daqui a pouco tá chegando aí e vai cair relações métricas e Pitágoras, tá bom? Beijo, galera. Fica com Deus. Até a nossa próxima aula, tá? Beijo. Tchau, tchau.